Salve galera do Real Madrid Brasil, começando hoje de uma forma diferente aqui o vídeo, achei muito da hora. Temos a camisa do Real Madrid aqui azul, eu botei essa camisa da Holanda aqui só para ilustrar um pouco o contraste entre as cores, né? Mas, enfim, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Real Madrid Brasil, como sempre muito... Como sempre, muito feliz em apresentar este quadro aqui e outros, né? Falando sobre vídeos da história do Real Madrid, contando absurdos de jogadores, muitas partidas sensacionais do nosso Real Madrid. E hoje mais um episódio do nosso quadro de entrevistas. Hoje o entrevistado é João Guilherme, o narrador da Fox Sports Brasil. Narra o Libertadores, narrou o Campeonato Espanhol, Brasileirão, várias coisas. Ainda não narrou a Champions League, né, que ele vai falar inclusive na entrevista, mas enfim, muito obrigado, João, por ter aceitado o nosso convite aí, sensacional. Então, bom, primeiramente já deixa o seu like, se inscreve no canal, comenta aí e ativa as notificações para receber esse e outros vídeos do nosso canal aqui do Real Madrid Brasil. Passamos os 100 inscritos, então vamos a rumo 300, 400, 1000 e o que mais vocês quiserem proporcionar pra gente, fechou? Então curta a entrevista e depois eu tô de volta aqui pra encerrar o vídeo com vocês, fechou? Tamo junto, então com vocês, João Guilherme do Fox Sports. Bom, galera, estamos aqui hoje com João Guilherme, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite aí, João, por ter aceitado a nossa entrevista, né, pra gente conversar um pouquinho sobre sua carreira e mais outras coisas. E, de novo, muito obrigado. Legal, Henrique. Um abração para você, um abraço a todos aí do Real Madrid Brasil. Uma satisfação estar com todos vocês e falar, né, sobre o maior clube do mundo, né, sobre o gigante merengue, que é sempre uma satisfação, e poder contar histórias e falar, né, do envolvimento que a gente tem com o Real Madrid, com o futebol. Muito bacana estar aqui com vocês todos. Não, a gente que agradece. Bom, então eu queria que, primeiramente, antes da gente começar a entrar mais no papo do Real Madrid, que você contasse um pouquinho de você. Assim, o pequeno João, se ele já tinha grandes objetivos dentro da sua mente em continuar no seu sonho do esporte, se realmente era o seu sonho seguir na área do esporte, ou de repente ser jogador de futebol, não sei. Já pensava em ser jornalista esportivo? Sim, eu desde muito pequenininho, 6, 7 anos, assim, eu nunca tive o sonho de ser jogador, não. Eu tinha o sonho de ser exatamente o que eu me tornei mesmo, né? Um narrador esportivo, um apresentador de programas esportivos, desde muito pequeno, ouvindo muito rádio, em casa. Então, acompanhava meus pais e aquela paixão pela comunicação, começando a ver também transmissões de futebol na televisão, além de ouvir muito, né? Então, eu sempre quis ser realmente um narrador esportivo e acabei conseguindo, né, realizar aí o meu sonho, meu objetivo. Muito bom. E você já ia muito em estádio, ver jogos de outros times, do seu time de quando você era pequeno? Você costumava ir bastante no estádio? Não sei, no Maracanã, de repente? Eu sou aqui de Niterói, né, no Rio de Janeiro, né, no Grande Rio. Então, assim, na época, né, o estádio, né, o Maracanã, era uma época dourada. Eu nasci em 1971, a minha primeira lembrança de futebol, assim mesmo, a Copa da Argentina em 78. Sim. Então eu comecei a acompanhar o futebol numa época muito boa aqui do Rio de Janeiro, né? Tinha a época do Zico no Flamengo, Roberto Dinamite no Vasco, ainda peguei um pouco Só do final ali craque. só craque, o final da máquina tricolor com o Rivelino, ainda jogando um pouco, depois veio uma fase de transição do Fluminense. O Botafogo passava por um período amargo, um período de fila, um período difícil, mas me lembro de ir ao Maracanã, ver grandes jogos. Meu pai era um grande botafoguense, né? Então ele me contava muitas histórias sobre Garrincha, sobre Gerson, e me levava ao Maracanã para ver os jogos do Botafogo. Mas o meu pai tinha uma coisa legal, assim, ele era botafoguense, mas ele era apaixonado por futebol. Então, muitas vezes, ele me levava para ver jogos de outros times também, né? De times que não eram o dele. Muitas vezes a gente foi ver Fla-Flu, foi ver Flamengo e Vasco, foi ver o Botafogo envolvido, que era o time dele. Então, é uma fase muito boa de grandes recordações e grandes espetáculos, né? Aquilo ajudou ainda mais a fomentar a minha paixão pelo futebol, porque vi grandes jogadores em ação ali, muito pequenininho ainda de perto, né? Imagino, vende só craque naquela época, né? Aí é difícil não se encantar por futebol. É verdade. E aí, quando você entrou no jornalismo esportivo, que você começou a ter suas primeiras experiências,
Você sentiu alguma diferença do que você pensava ser para quando você realmente descobriu o que era? Tipo, tinha alguma diferença dentro do jornalismo esportivo mesmo que você descobriu quando você começou a ter suas experiências? Veja bem, quando a gente é um torcedor, né? Só um torcedor, a gente concentra muitas atenções no nosso time e muitas vezes a gente quer que o outro time se dê mal, que o outro time não vá bem. Sim, Por exemplo, pegando a grande rivalidade entre Real Madrid e Barcelona, entre Real Madrid e Atlético de Madrid, o torcedor merengue, né, na verdade, ele quer mais é que o Atlético de Madrid vá para a segunda divisão, que o Barcelona vá para a claro. segunda divisão, quer que tudo acabe dando mal para o rival, é um motivo até de alegria para ele. E quando a gente entra no jornalismo esportivo, todos nós temos o nosso time de coração, evidente. Mas você passa a olhar de uma forma diferente. Você passa a olhar de uma forma geral, global. Você percebe que o interessante para você, como jornalista, como profissional da imprensa, é Sim, que o futebol esteja bem. Então, citando o exemplo aí específico do nosso papo aqui, se eu trabalhasse no Marca, trabalhasse na Onda Zero, para mim, independentemente de ser colchoneiro ou ser madridista, o ideal para mim seria que os dois times de Madrid estivessem muito bem, disputando final de Champions, como já claro. disputaram recentemente. Então, essa foi uma diferença muito clara que eu percebi. Né? Logo que eu entrei no início da minha carreira, eu tive a oportunidade de cobrir todos os clubes e de acompanhar momentos vitoriosos desses clubes. E muitas vezes eu me senti muito feliz por aquelas conquistas, mesmo sem ser torcedor daquele time, porque eu percebi que, para mim, como profissional, foi bom aquilo ter acontecido. Era bom para a Torcer minha para o carreira, futebol, né? era bom para a minha profissão. Então você passa a torcer para o futebol. Essa é uma diferença muito grande, né? E com o tempo, né, você passa a ter cada vez mais um olhar crítico sobre Sim. as coisas, um olhar frio, e isso vai se consolidando cada vez mais. Né? Boa. E agora entrando mais já dentro da sua profissão, né, da narração esportiva. Na minha opinião, assim, que eu já assistia desde pequeno, eu assisto o Sport TV e todas as emissoras, e para mim você Uhum. já era um narrador consolidado, assim, eu já conhecia, já Obrigado. acompanhava bastante, sabia quem Muito era. obrigado. Muito E obrigado. depois, quando você recebeu o convite da Fox Sports, o que Sim. você achou assim de primeira? Porque era um canal que estava vindo para o Brasil, né? E ainda não era muito conhecido aqui no Brasil. O que você Uhum. achou? Você achou que era a coisa certa a se fazer, que ia dar muito certo, ou você ficou meio assim? Não, sem dúvida. Eu segui a minha intuição, né? Algo me Sim, dizia assim: vai para lá que vai ser importante para você. Eu já trabalhava há quase 15 anos no Sport TV, trabalhei no Sport TV 14 anos e 7 meses sim. aproximadamente, e estava muito bem no Sport TV, né? Foi uma casa muito importante na minha carreira, tudo que eu aprendi de televisão, aprendi no Sport TV, mas chega num determinado momento que você se sente estacionado na sua carreira, né? Você Sim, percebe que você não vai, em um curto prazo, ter a possibilidade de alçar voos maiores. E o Fox Sports apareceu na minha carreira exatamente no momento desse. Né? Foi um grande desafio, foi uma grande motivação. Né? Eu pensei comigo mesmo, puxa vida, eu vou recomeçar, eu vou iniciar um projeto grandioso do zero e posso colaborar muito para que esse projeto dê certo. Então, isso será muito importante para mim, né, para a minha consolidação. Acho que eu atingirei um outro nível profissional. Na oportunidade, eu pensei isso. E com o passar dos anos, eu tenho a impressão de que eu acabei acertando, né? Porque, de fato, com 8 anos aí, meio que o Fox Sports tem no Brasil, já é um canal extremamente consolidado e a minha participação ali foi, de fato, importante para mim e para a empresa. Então, acabei fazendo a coisa certa, né? Hoje a gente pode dizer isso com certeza. muito bom. E, bom, depois que você entrou na Fox Sports, né, você começou a narrar Libertadores, vários campeonatos, Sim, e aí que sim. surgiu, depois quando a Fox colocou a música, Isso, depois dos gols, surgiu o seu bordão, isso, toca a música no Fox Sports. isso.
E Isso. o que eu queria saber agora, mais pessoalmente, ainda nem coloquei aqui direito no roteirinho que eu fiz, porque eu Hum, sou jornalista também, me formei ano passado, e atualmente eu trabalho legal. na Footstats, acho que você deve Oh, conhecer. bacana. Sim, conheço e acompanho muito. Parabéns aí. Boa, obrigado. E um dos meus objetivos também é ser narrador. Eu gosto muito de Legal, narração, desde pequeno, legal, tudo. E eu queria saber bacana. da onde você tira esses bordões. Eles saem naturalmente ou você pensa em alguma coisa antes e ele acaba ficando? Não, Henrique, eu costumo sempre falar isso, assim, eu não conheço um bordão que tenha surgido pensado. Normalmente o Sim, bordão surge espontaneamente. Você fala alguma coisa e as pessoas registram aquilo e começam a repercutir com você. Ou então, às vezes, você num bate-papo informal, você ouve alguém falar alguma coisa, ou você está em algum lugar e você ouve uma conversa, alguém falando uma expressão, e aquilo fica na sua cabeça e você acaba soltando no ar durante uma transmissão. Todos os meus bordões surgiram assim. Eu jamais tive um bordão que eu saí de casa pensando, eu vou falar isso hoje na transmissão, porque vai sim, virar um bordão. Não, eles aconteceram. Na hora ali, a narração ela é muito do improviso, ela é totalmente improviso. Você tem que estar munido de informações, de conhecimento, mas ela é totalmente improviso. Você não tem um roteiro do que você vai falar, até porque você não sabe o que vai acontecer. Então as coisas saem e espontaneamente o bordão ele é lançado e o público consagra o bordão. A partir do momento que o público começa a repetir aquilo que você falou, estabeleceu-se um bordão e ele ganha vida própria e vai embora. bom, e esse da música deu muito certo, né? Todo Deu mundo muito certo. gosta, todo mundo Cara, fala. esse daí talvez tenha sido o mais espontâneo de todos, porque como é que ele surgiu? Eu estava fazendo um jogo do Torino, Sim, pelo campeonato italiano, em fevereiro de 2014. Ele surgiu em fevereiro de 14, o bordão. E aí saiu um gol do Torino e o gol foi anulado. Né? E a Fox sempre teve a musiquinha ali na hora do gol. sim, Quando o gol foi anulado, eu falei assim: opa, não toca a música não, porque o gol não valeu, não toca a música, ok. Então. Aí o jogo seguiu e alguns minutos depois saiu o gol do Torino de novo. E sim. aí eu disse: agora sim, agora toca a música porque é o gol do Torino, gol e tal. Quando eu saí da transmissão, o Sidney Bortotto, que é o nosso gerente lá de eventos, ele veio comentar comigo. Ele falou assim: cara, isso aí é legal que você falou, hein? Porque realmente tem uma música na hora do gol, né? Então, É, toca a música, tem tudo a ver, é bacana. E eu não tinha me ligado, e aí esse toque dele foi muito importante. E eu falei, cara, é verdade, né? Já que tem uma música, por que não dizer toca a música antes de gritar o gol? É uma coisa diferente, né? sim, E eu vou tentar fazer isso. Aí, a partir dali, nos jogos, eu fui falando, falando. No início, algumas pessoas rejeitaram, porque estão acostumadas mais com o tradicional grito de gol, claro. outras curtiram, mas hoje em dia eu tenho a impressão de que é algo que já faz parte aí do dia a dia, né, e da linguagem do futebol, né? Sim. Não, sensacional. Agora, entrando um pouquinho mais no tema do Real Madrid, me conta a experiência de. Eu nem imagino como deve ser sensacional, absurdo, a experiência de É. narrar um El Clássico diretamente do Santiago Bernabéu. Ah, extraordinário. Inclusive, isso foi algo que o Fox Sports me proporcionou, né? Porque até eu chegar ao Fox Sports, as emissoras que eu trabalhei não transmitiam o campeonato espanhol, né? Sim, Então eu não tinha a oportunidade de narrar jogos do Real Madrid, do Barcelona, do Atlético, das grandes equipes espanholas. claro. E a experiência, cara, eu senti a primeira vez que eu fui ao Santiago Bernabéu narrar um jogo para o Fox Sports, Real Madrid e Barcelona, eu senti a grandeza do clássico. Eu senti porque ele é o maior clássico do mundo realmente. Porque ali está o mundo. Você tem contato com brasileiros, com chineses, com italianos, com americanos, com argentinos. É incrível, é incrível. É um Sim, clássico realmente mundial, né? E as estrelas envolvidas, a grandeza das camisas, toda a história, o cunho político da história, né? Da rivalidade entre Madrid, a Catalunha, capital, e a Catalunha, que foi anexada e quer separar, e o Barcelona é um grande instrumento usado até hoje para sim, forçar essa separação. Então, tudo isso dá um peso, uma conotação a El Clássico muito especial, né? E os jogadores envolvidos na história do jogo. Então foi um momento único. Eu tive, graças a Deus, a oportunidade de fazer alguns jogos entre Real Madrid e Barcelona,
Mas o primeiro deles foi muito marcante, porque foi exatamente lá no Santiago Bernabéu e eu pude sentir na pele essa grandeza, né? O placar não foi dos mais agradáveis, não é? Melhor nem Sim, citar para o quatro a pessoal do. zero Barcelona. É isso aí. Para o pessoal do Real Madrid não foi bom, então é melhor passar batido É, nisso. melhor passar a batida. E acho que deve ter sido importante também ter ficado como uma lembrança, porque junto com você estava Vitorino Sherman, né? Exatamente, cara. Olha, Então estava fica o como Vitorino uma Sherman, lembrança. isso. E outro também que infelizmente faleceu naquele acidente, o cinegrafista Rodrigo Santana. Ah, sim. Ele também estava, né? Eu tenho até uma foto que de vez em quando eu lembro, que depois do jogo, né, a gente foi jantar em Madrid, em uma daquelas praças maravilhosas ali de Madrid, no restaurante, eu não me lembro bem agora o nome da praça, e tem uma foto exatamente da nossa equipe jantando após o jogo, fazia muito frio em Madrid naquele dia, e Sim. lá estavam o Vitorino e o Rodrigo Santana, né? E eu me lembro, rapaz, que foi um ano depois, aquilo foi em novembro de 2015, né? Um ano depois, aconteceu o acidente da Chapecoense, mas eu me lembro que naquela noite o Vitorino me falou o seguinte, ele falou assim, pô, João, fizemos aqui um Real Madrid e Barcelona, né? Estamos juntos aqui, valeu a pena ter vindo para o Fox Sport, ter saído do Sport TV, então é algo que eu não esqueço nunca mais, né? O Vitorino me dizendo isso, dizendo que ele tinha, naquele dia, né, constatado que ele tinha feito Sim. a coisa certa, né, que valeu a pena toda a coragem, né, que não é fácil você ter a coragem de Ah, sair, claro. né, de onde estava para vir para um novo projeto. Então foi de fato muito especial. E depois seguiram, né, grandes clássicos, grandes momentos. Eu coloco no meu currículo que já narrei aí alguns Real Madrid e Barcelona e todos eles são muito especiais. Sim. E você acha que com a saída do Cristiano Ronaldo, inclusive analisando todos os El Clássicos depois da saída dele, você acha que o Real Madrid perdeu a grande força que tinha? Ou você acha que é só uma fase e depois o Real Madrid vai voltar a ser protagonista na Europa, na Champions League, ganhar o Campeonato É, Espanhol? embora o Real Madrid, na sua história, seja recheado de estrelas e de grandes jogadores Sim, marcantes, icônicos, né? Eu comparo essa saída do Cristiano Ronaldo do Real Madrid como, por exemplo, a saída do Pelé do Santos, quando ele parou de jogar e um tempo depois foi para o Cosmos, e do Zico, quando saiu do Flamengo, encerrou a carreira e um pouco tempo depois ele foi jogar no futebol japonês. Ficou um vazio, né? Porque o sim, Real Madrid, ele já era o maior clube do mundo, ele já era o maior vencedor da história do futebol, mas depois de Cristiano Ronaldo, ele ficou ainda mais colossal, né? Ele ficou ainda maior. O que já era imenso ficou extremamente galáctico, né? O Cristiano Ronaldo ele conseguiu deixar o Real Madrid ainda maior do que sim. ele é. Então ainda há esse buraco, esse vazio que o Real Madrid tenta se encontrar e não será fácil de preencher, né? Uma nova geração está chegando, inclusive uma aposta grande em meninos brasileiros, é um peso de fato muito grande, mas eu percebo que há esse vazio no Real Madrid. Não é fácil substituir Cristiano Ronaldo. E eu tenho a impressão de que o próprio Cristiano Ronaldo, apesar de estar na Juventus, que é outro grande clube, mas ele também sente falta do Real Madrid. Né? Sim, Foi um com casamento certeza, eu também acho. perfeito e os dois têm essa lacuna e há um espaço ainda a ser preenchido que com o tempo, com certeza, preencherá, né, pela força, pela potência que é o Real Madrid. Sim. E ainda falando disso de preencher, né, os lugares e a história que o Cristiano Ronaldo deixou, e você citou até os novos meninos, você acha que com essa chegada, com esse novo modo de contratação do presidente do Real Madrid, né, que agora está contratando mais jovens jogadores do que os galácticos que eram antes, você acha que o Rodrigo e o Vinícius Júnior, eles amadurecendo e evoluindo o que eles podem, jogando o que eles sabem, eles podem chegar um dia a ser assim, protagonista na seleção brasileira, um dos melhores jogadores do mundo? Sim, eu acho que o grande desafio deles é se firmar primeiro no Real Madrid, né? A Claro. partir do momento que eles se firmarem no Real Madrid, no maior clube do mundo, aí a seleção brasileira abre completamente as portas para eles. O grande desafio é esse:
Porque o Real Madrid sempre cobiça e quer ter os melhores jogadores do mundo, né? Sim, Contratou recentemente o Hazard, o sonho do Florentino é ter o Mbappé, o Zidane também quer o Mbappé, Neymar sempre surge, né? Embora ele tenha uma ligação muito maior com o Barcelona. Então a concorrência para os garotos ela será muito complicada, muito sim, difícil, né? Eu acho que o Vinícius ele tem dado passos importantes, né? A sim, primeira temporada dele, que foi a primeira pós Cristiano Ronaldo, ela foi muito especial, né? Para um menino que chegou recém completando 18 anos e entrou no Real Madrid com uma carência do seu maior jogador recente. E ele conseguiu coisas muito importantes, né? E com o carisma dele, ele cativou a torcida, cativou a imprensa. Depois ele teve uma queda, passou por uma turbulência muito grande, uma pressão psicológica imensa, mas agora ele já começa a dar sinais de que conquistou o Zidane, que está ganhando confiança. Ele é muito jovem, tem 19 anos, mas eu sim. acredito muito no potencial do Vinícius, né? Porque ele tem algo que no futebol atual é cada vez mais raro e que é uma marca principal do futebol brasileiro que está ficando de lado, que é exatamente aquela ginga, aquele drible, aquela malemolência, aquela irreverência. O Vinícius ele tem muito isso e acho que se ele mantiver isso aliado a uma força, a uma explosão, ele pode conquistar muitas coisas. Ele pode efetivamente se tornar um jogador especial no Real Madrid. Tem obviamente que melhorar a conclusão dele, é o ponto fraco do Vinícius. Ele tem que melhorar isso aí. A partir do momento que ele melhorar, Sim. eu acho que ele vai galgar espaço. Mas ele tem evoluído, né? Esse gol que ele fez na vitória contra o Barcelona foi muito importante para ele ganhar pontos nesse ranking. O Rodrigo é um cara mais maduro, mais frio, com uma outra característica, mas também um grande jogador. Né? Um jogador muito inteligente, que finaliza muito bem, diferente do Vinícius Júnior. Eu acho que os dois têm espaço no Real Madrid. E vem o Renier, que é um jogador que talvez seja o mais Também. completo dos três. Eu acho Sim. que o Renier ele demonstra ter mais condições e mais preparo do que os outros dois, no meu entender. Embora seja o mais novo. Eu aposto muito no Renier. Então, torço para que o futuro do Real Madrid passe por esses meninos brasileiros e que eles vençam essa pressão de jogar no Real Madrid e consigam encarar essa concorrência toda. Acho que eles vão dar certo, sim, no Real Madrid. Muito bom. E essa concorrência aqui no Real Madrid se equipara a muitos grandes jogadores na história, né? E Ah, daí que sim. vem a dúvida que eu queria saber a sua opinião, quem você acha maior dentro do Real Madrid, Cristiano Ronaldo ou Di Stéfano? Meu Deus. Difícil. Rapaz. Cara, é difícil essa. Na minha opinião, são os dois maiores da história do Real Madrid. Sim, para mim também. Indiscutivelmente. Pô, veja bem, o Di Stéfano, ele transformou o Real Madrid em algo muito grande fora da Espanha, né? Sim, Porque até ele chegar ao Real Madrid, né, o Real Madrid já era dominante junto com o Barcelona ali na Espanha, mas as competições europeias estavam iniciando, né? A Champions League começou ali na metade da década de sim. 1950 e logo no início ele já deu aquela arrancada para colocar o Real Madrid com 5 títulos seguidos na Sim. frente dos demais. Então, Absurdo. por ter dado esse start, essa largada, por Sim. ter sido o cara que conduziu o Real Madrid a um patamar maior na sua história, eu coloco o Di Stéfano como um pouco maior do que o Cristiano Ronaldo. Porque o Cristiano ele chegou já em algo muito grande e transformou esse algo muito grande em algo ainda maior. Mas quem iniciou realmente essa grandeza além Espanha do Real Madrid foi o Di Stéfano. Então, para mim, o Di Stéfano um ponto acima Pouquinho. do Cristiano Ronaldo, mas é muito Muito difícil essa difícil. pergunta. Muito difícil, muito complicado. Muito complicado. Boa. Agora, voltando um pouquinho mais a falar sobre a sua carreira, eu queria saber de você se você. Talvez você tenha uma lista, mas eu queria saber qual é o jogo, na sua opinião, mais marcante da sua carreira. Seja ele porque o jogo foi bom, pelos personagens, ou alguma coisa sua mesmo. Resumindo, qual foi o jogo mais importante e mais marcante da sua carreira? Olha, você quer que eu diga um só? Um Né? só.
Envolvendo o Real O, Madrid ou no o geral? maior. Não, pode ser no geral. O maior de todos. No geral. Olha, eu posso separar 3? Pode, claro. 3. Eu vou separar 3 jogos. O mais recente agora, a final da Libertadores da América, Flamengo e River Plate. Sim. Foi um jogo muito especial. Outro jogo muito especial, 7-1 Alemanha no Brasil. Embora todo o peso negativo dele, mas foi um jogo muito marcante, muito especial, né? Sim. Um jogo histórico. E eu coloco todos os clássicos entre Barcelona e Real Madrid de uma maneira assim muito pesada nessa lista, pela grandeza de Real Madrid e Barcelona. É um privilégio para poucos, né, ter no currículo a honra de narrar para o Brasil, Real Madrid e Barcelona. Então, aquele jogo, 4-0 Barcelona diante do Real Madrid, no Santiago Bernabéu, eu vi o Iniesta ser aplaudido de pé no Santiago Bernabéu, coisa que poucos conseguiram, né? Como Cruyff, como Ronaldinho Gaúcho, como eu vi isso de perto, né? Vi o Neymar brilhando ali com a camisa do Barcelona. Então, esse jogo, Barcelona 4, Real Madrid 0 no Santiago Bernabéu, foi um jogo muito especial na minha carreira. Eu destaco esse. Já que estamos falando de Real Madrid, eu destaco esse aí. Barcelona 4, Real Madrid 0. Boa. 3 jogos. Do Flamengo com a virada nos últimos minutos. Incrível. É absurdo, né? Absurdo. Absurdo. Incrível na sua narração mesmo. Incrível. Pois é, acho que eu achei o termo correto para aquilo ali. Incrível. Não, foi na hora certa o termo correto. Bom, agora, ainda seguindo, falando sobre a sua carreira, bom, como todo profissional, né, em todas as áreas, ainda mais profissionais que são mais reconhecidos, né, tem muitos elogios, mas também tem as críticas. Queria saber como você lida com essas críticas, se você fica irritado, ou se você acha normal, porque é o direito de cada um, enfim, como você lida com as críticas? Não, irritado não. Eu acho que faz parte da profissão. Logicamente que no início de profissão, no início de carreira, eu sou de uma fase de transição, né? Quando eu comecei a minha carreira, eu tenho 31 anos de carreira, o mundo era completamente diferente. As redes sociais mudaram muito esse contato, né? Ainda mais no Twitter. Exatamente. A partir das redes sociais, houve uma transformação nessa relação. Porque antigamente a gente não sabia direito o que as pessoas estavam achando do nosso trabalho. De vez em quando aparecia um e-mail, um feedback e tal. E hoje em dia é instantâneo. Se eu quiser, durante o jogo, eu olho lá na tela do meu computador e eu vejo as mensagens chegando no Twitter. Eu não fico irritado com isso, né? Eu procuro filtrar da seguinte maneira. Você tem que perceber quando a crítica ela é construtiva e quando ela está baseada na emoção. E geralmente a maior parte das críticas no momento do jogo ela vem da emoção, da paixão, porque quem está escrevendo, quem está ali tweetando, ele é torcedor de um determinado time e ele, influenciado por aquela emoção, ele está fazendo um comentário em relação a você. Então eu procuro separar bem isso. Mas gosto muito disso e estimulo isso. Acho que é fundamental para nós profissionais termos essa noção do que o público que nos acompanha está achando no nosso trabalho e como nós estamos atingindo esse público, né? Então, acho que é um avanço, é uma evolução, acho maravilhoso e procuro sempre responder, estar interagindo com as pessoas, porque esse público é o motivo do nosso trabalho, né, efetivamente. Claro, importante. Mas acho totalmente válido qualquer tipo de crítica, desde que não ofenda o profissional, né? Exato, aí que tá. Quando, além do lado da emoção, né? Quais são as críticas da emoção? Assim, você gritou mais o gol de um time do que do outro. Essa é clássica. Você está secando o meu time porque você está falando mais do time tal do que desse time daqui. Essas coisas que causam irritação no telespectador, comentários desse tipo, eu não levo muito em consideração porque eu percebi que ali houve uma carga emocional muito forte, né? Agora, quando parte para a ofensa, para o palavrão, né? Aí, de fato, eu ignoro solenemente. O melhor é se fazer. Eu passo por ali, olho e deleto automaticamente, ou seja, não terá um retorno, ficará no vácuo completamente, porque não merece que se dê um retorno a uma pessoa que age dessa forma, né? Claro.
Bom, analisando então os seus anos de carreira, muitos anos no Sport TV narrando, e agora os seus também vários anos na Fox Sports, você tem na sua cabeça algum grande sonho a ser realizado ainda, ou algum grande objetivo, seja ele no jornalismo esportivo ou em outra área, não sei, ou dentro mesmo do jornalismo? Rapaz, outro dia me fizeram essa pergunta numa entrevista que eu dei pro All Sport. Sim. E eu respondi o que eu acho que ainda falta na minha carreira. Graças a Deus, eu posso dizer que já fiz quase tudo que eu gostaria de ter feito. Mas falta, e aí o Real Madrid tem muito a ver com isso, narrar um jogo de Champions League. É algo que eu não narrei ainda na minha carreira. Né? Estar narrando um jogo de Champions, com aquela música de Champions, narrar uma final de Champions. Eu já narrei Liga Europa, já narrei final de Copa do Mundo, já narrei final de Libertadores, já narrei final de Sul-Americana, já narrei final de Brasileiro, já narrei final de Copa do Brasil, já narrei final de quase tudo. Mas não estive na maior competição de clubes do mundo. Então é uma coisa que eu acho que falta ainda. E quem sabe, aí nos próximos anos eu não possa ter essa oportunidade, né? Não, isso é sensacional. Champions League, só de ouvir o hino já arrepia todo o braço. Arrepia. Eu tenho uma estrada longa assim na outra grande competição de clubes do mundo, que é a Libertadores, que eu acho. Mas falta a Orelhuda na minha vida. Boa. E já aproveitando que a gente está falando de Champions League, você citou a Champions League, vamos para o último quadro da nossa entrevista aqui, que ele tem o nome de polêmicas, mas não é tão polêmico assim. Mas eu coloquei o nome porque são três perguntas, e cada uma vão ter duas opções que você vai ter que escolher uma. Pode ser? Perfeito. Na lata, então, vamos lá. Então vamos lá. A primeira. Você prefere Champions League ou Libertadores? Libertadores. Libertadores? Boa. A segunda, Sérgio Ramos ou Piquet? Pode ser sincero. Sérgio Ramos. Boa. E a última, no Flamengo, Gabigol ou Bruno Henrique? Gabigol. Pelo fato de ter feito os 2 gols na final da Libertadores. Mas essa é difícil Flamengo, também, né? Também difícil. São 2 jogadores, aliás, é uma dupla que está entrando para a história do Flamengo. Mas o Gabigol, neste momento, pelo fato de ter feito os 2 gols na final da Libertadores, né? Sim. Eu acho que o Gabigol ele entrou na galeria dos imortais rubro-negros, então o Gabigol. Boa. Beleza, João. Então, acabou as perguntinhas aqui. Muito obrigado mais uma vez por ter aceitado a nossa entrevista e ter batido esse papo legal aqui com a gente. E sucesso na sua carreira sempre. Sou seu fã e continue narrando com Toca Música, que é sensacional. Legal. E você sabe que eu sou apaixonado por hinos de clubes, né, de futebol. Sim. Eu adoro hinos de clubes e procuro, nas minhas narrações, usar sempre trechos de hinos de clubes, né? E eu curto muito quando no gol do Real Madrid eu digo lá, Alá Madrid! Sim, nada mais. Muito bom também. Eu acho bem legal, é uma honra falar com você, Henrique. Sucesso para você na sua carreira, na trajetória. Parabéns a todos pelo trabalho do site que eu acompanho e tenho como base aí para ter informações do Real Madrid. Abração em todos e estamos juntos. Obrigado aí pelo convite. Valeu, João. Obrigado. Bom trabalho e bom dia. Valeu, igualmente. Essa foi a entrevista com o João Guilherme do Fox Sports, né? Falou sobre a carreira dele, falou sobre o Real Madrid, falou sobre Cristiano Ronaldo, deu declarações polêmicas aí, né? Sobre Cristiano Ronaldo, Di Stéfano, Vinícius Júnior, Rodrigo, Reinier. Falou que o Reinier pode ser maior do que Vinícius Júnior e Rodrigo. E aí, o que vocês acham? Comenta aí embaixo o que vocês acham e eu espero que vocês tenham gostado da entrevista. Comenta aí embaixo também o que achou da entrevista. Se você tiver alguém para sugerir, pra gente tentar entrar em contato para entrevistar, é só deixar aí nos comentários também. Fechou? Então se inscreve no canal, deixa o like, ativa as notificações e comenta bastante. Siga a gente lá no Instagram também, Real Madrid Brasil. E é isso, né? Acho que deu por hoje. Tamo junto, até o próximo vídeo, valeu, foi e Ala Madrid! She's a bad thing, funny hell. Aí já vou gravar encerramento também, você só faz um corte e aí já entra o encerramento. É isso. She's a bad thing, funny hell. Thick as fuck, oh my god, that's my baby.